minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança oh Lord, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora.
esperança é meu mestre. Cante comigo. A minha vida é do mestre, meu coração. Coração é do meu mestre. O meu caminho minha esperança. Oh Lord, a Deus eu entreguei o barco do... Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o maravilhoso Espírito Santo por mais essa oportunidade que Ele nos concede para podermos nos juntar aqui, mesmo que online, para poder louvar e engrandecer o nome dele através desse tempo, através da oferta desse tempo que nós estamos dando, para estudarmos a palavra do Senhor. Semanalmente nos juntamos aqui, louvamos a Deus porque estamos dedicando esse tempo, estamos ofertando esse tempo diante da presença de Deus para estudar e conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela tua presença, por nos dar a oportunidade de podermos entrar aí no seu trabalho, na sua casa, no seu celular, acompanhar você que está no carro, que está no ônibus, que está chegando em casa ou que está no seu trabalho aí, executando o seu serviço. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Eu sou o Carlão Almeida, essa é a nossa escola bíblica virtual, #conhecereis. Louvando já o nome do Senhor pela vida do Valdeci Benedito e da Francis Lúcia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Presbítero Manuel também está com a gente. Paz do Senhor, presbítero. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Já deixando aqui rapidamente os recadinhos sobre os nossos apoiadores, que vão estar todos os telefones aí na caixa de contato aí. Pensou em construção, pensou em um projeto top, pensou na arquiteta Márcia Tomita, lá em Santa Isabel. Ela pode te ajudar a fazer aí projeto de interiores, projeto de construção, projetos para sua casa nova, para o seu sonho. É com a arquiteta Márcia Tomita. Pensou na construção, aprovou o projeto, vai precisar de ferramentas de qualidade para poder concluir o seu trabalho. E ferramentas de qualidade para alugar é aqui na Sanisa. Sanisa, locação de equipamentos para construção civil e caminhão-pipa com 3 unidades. Onde são as unidades? A matriz está lá em Santa Isabel, na Avenida Coronel Bertoldo, ali ao lado do batalhão. E temos uma unidade em Jacareí, hein? Igaratá. Uma unidade em Igaratá, no centro de Igaratá. E a mais nova unidade é aqui em Arujá, ali na Avenida João Manuel, do lado do restaurante Container. Maravilha. Também temos aí como os nossos apoiadores a loja Sal da Terra, a Connection Celulares e o estúdio Tacarela. Também a WA Personalizados. Precisou de algum desses trabalhos? Os contatos vão estar aí na nossa caixinha de contatos aí, já está lá. A produção está ligada, já colocou aí na caixinha de comunicação entre nós aí. Já deixando um recadinho também para você que sabe de alguém que precisa de uma oração, que conhece alguém que está necessitando de uma oração, ou é você também que está precisando dessa oração, coloca aí o teu pedido de oração na caixinha e nós vamos anotar esse pedido e vamos orar uns pelos outros, assim como a palavra do Senhor nos orienta. Pensou aí na necessidade de alguém, ou você também está precisando? Vamos orar uns pelos outros, assim como a Bíblia nos instrui, e juntos vamos ver e comemorar as vitórias uns dos outros. Também www.guardiõesdaarca.com.br é o nosso site. Lá você consegue ver as nossas agendas, que graças a Deus estão voltando a acontecer. Em breve estaremos de volta nas ruas, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, mas já tem algumas agendas aí programadas. Na manhã? Tem. Amanhã? Amanhã não. Amanhã sim, Sábado. amanhã não é o Guardiões, mas você está representando o Guardiões.
Vai ter a entrevista lá no programa sim. Lemos Podcast. Amanhã estamos lá no Seu Lemos Podcast, às 19 horas. Curta lá pelo Face, aliás, pela página do YouTube do Seu Lemos Podcast. Sábado, Sabadão tem o louvorzão na Igreja Irmão de Suzano, ali na Vila Maluf, ali, Vila né? Maluf, Na Vila Suzano. Maluf. Quem quiser colar lá com a gente, vai ter um período com bastante louvor, vai ter teatro, vai ter palavra. O Carlão vai ministrar a palavra. Glória. Foi convidado para levar a palavra. Começa às 6h30. E domingo de manhã, Guardiões vai estar fazendo louvor na Igreja Brasil para Cristo aqui do Planalto. Isso aí. 10 horas da manhã. Tudo isso está lá no nosso site www.guardiõesdaarca.com.br, onde também você pode encontrar lá os nossos estudos escritos no blog e também o podcast No Caminho. Podcast No Caminho, áudios curtos, já com 360 e lá vai fumaça dele. 363. 363 episódios, então já tem um pão diário quase ali para o seu ano inteiro de áudios curtos, para que você pegar lá aquele link e enviar para aquele teu amigo, vê lá o tema, envia para um amigo que está precisando ouvir uma palavra. Eu tenho alguns testemunhos de pessoas dizendo que foram instruídas e estão sendo instruídas através do podcast No Caminho. Também vai estar lá em todas as plataformas de áudio. Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, YouTube, tudo quanto é ferramenta possível. Estamos nós lá falando que o Senhor é bom através do podcast No Caminho. E sabadão, 15 horas, todo sábado, 15 horas, nós temos também um podcast Programa No Caminho. Sim. O podcast No Caminho são os áudiozinhos curtos que a gente posta diariamente. Mas Que é sem semanalmente, imagem, né? É só, Isso. você grava só o áudio. mas semanalmente nós estamos também online pelo Programa No Caminho. No Programa No Caminho, nós conversamos com pessoas de diversas áreas da sociedade, diversas áreas de atuação, que levam em consideração no seu dia a dia os princípios, aqueles que são irremovíveis, que são leis. Não importa se para o velho, para o novo, para o mais jovem, em qual tempo, princípios são irremovíveis, são leis. E lá no sábado a gente conversa com pessoas que pegam esses princípios contidos no livro de sabedoria milenar mais publicado da história da humanidade e colocam em prática no seu dia a dia. Sejam médicos, advogados, políticos, músicos, não importa qual a área de atuação, o importante é se ela leva ou não em consideração os princípios da palavra de Deus no seu dia a dia. E sábado agora, às 15 horas, teremos uma entrevista muito legal com a Nalva Rocha, proprietária de uma rede de lojas, já com mais de 10 Sim. lojas, da Compacto Modas. Não perca essa entrevista, um testemunho impactante, um testemunho forte de transformação de vida, que mexeu conosco, né? Falou muito conosco ali no bate-papo e vai falar com a sua vida também. Programa No Caminho, sábado às 15 horas. Conto com com teu prestígio no sábado ao vivo, mas também estamos nas plataformas de áudio também com os áudios deste programa. Recados dados, vamos então ao que viemos, já dando aquele salve para a dona sogra que chegou e que já colou com nós, para todo o pessoal do Top Burger, já representado aí pela Francis Lúcia, que está conosco. Eu tenho certeza que as demais também estão conectadinhas ali no Top Burger em Santa Isabel. Bora lá então estudar a palavra do Senhor. Estamos evoluindo aqui dentro da palavra do Senhor, do Velho Testamento, começando a partir do reinado de Salomão. Nesse primeiro momento excluímos os 2 primeiros reis, Saul e Davi, e começamos a conversar um pouco sobre o período dos reis. Falamos ali sobre Salomão, falamos sobre toda a situação da vida de Salomão, que começou bem ali, fazendo o seu reinado de uma forma interessante para Deus, ouvindo aquilo que Deus tinha falado, pedindo sabedoria, tudo lindo, até que, devido à idolatria, devido à mistura, à miscigenação com pessoas que não eram vinculadas a Deus, acabou perdendo ali o rumo das coisas. Isso, as consequências das atitudes de Salomão foi o rompimento do reino em 2 partes, né? Um reino ficou do lado sul e 10 outras tribos ficaram do lado norte, agora com Roboão e com Jeroboão.
Nesse meio tempo, Deus não falava mais diretamente aos reis, começou a falar aos profetas. O primeiro profeta foi Eliseu, que começou a falar ali durante o reinado de Jeroboão, de Roboão, caminhou junto com o reinado de Acabe, que foi o próximo, Acabe casado com a Jezabel, a galera toda ali. E agora nós vamos falar um pouquinho do reinado do próximo rei, Acasias, filho de Jezabel e filho de Acabe. Bora lá então para o nosso estudo de hoje, falando sobre o reinado de Acasias. Começa ali o nosso estudo pelo Salmo 7, capítulo 9, dizendo: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e a mente. A verdade prática que nós vamos estudar hoje, a verdade que nós vamos colocar em prática na nossa vida é que a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Então vamos iniciar a nossa leitura bíblica oficial em 2º livro de Reis, capítulo 1, 2º livro dos Reis, capítulo 1, entre os versos 1 e 8. 2º livro dos Reis, capítulo de número 1, entre os versos 1 e 8. Elias e o rei Acasias. Depois de morrer, o rei Acabe de Israel, o país de Moabe, se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então, mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-zebub, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas um anjo do Deus Eterno mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com o mensageiro do rei, Acasias, e lhe perguntasse assim: Por que vocês estão indo consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Deus Eterno diz: Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado, e os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava. Ele perguntou: Por que vocês voltaram? E eles responderam: Um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos e disséssemos que o Deus Eterno manda perguntar o seguinte: Por que é que você está mandando mensageiros para consultarem Baal-zebub, o deus de Ecrom? Será que você pensa que não há Deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Como era o homem que lhes disse isso? Perguntou o rei. E eles responderam: Ele estava usando uma capa de pele de animais amarrada com um cinto de couro. É Elias, o profeta de Tisbé, disse o rei. Pulamos agora para o verso de número 13. Mais uma vez, o rei mandou um oficial com 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu: Homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida, nem com as vidas destes 50 homens. 14. Os outros 2 oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu. Mas tenha dó de mim, por favor. Do 15 ao 17. O anjo do Deus Eterno disse a Elias: Desça com ele e não tenha medo. Então Elias foi junto com o oficial falar com o rei e disse: O Deus Eterno diz assim: Ó rei, você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar e mandou mensageiros para consultarem Baal-zebub, o deus de Ecrom. Por isso você não vai ficar bom, você vai morrer. E Acasias morreu, como o Deus Eterno tinha dito por meio de Elias. Acasias não tinha filhos e por isso seu irmão Jorão
ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Então, pegando a partir desses textos, nós vamos começar a entender e ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. O quão é necessário que eu e você tenhamos um relacionamento completamente íntimo com Deus. Caso que não aconteceu lá com o rei Acasias. Vamos descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias e assinalar a coragem de Elias e também identificar as consequências dos atos de Acasias. Vamos lá para a introdução. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus antepassados. Após uma queda da escada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-Zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, o advertiu severamente sobre este gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Um reinado marcado pela idolatria. O Deus de Acasias. Repare que esse Deus está escrito com letra minúscula. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi o sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-Zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudoeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, ele enviou mensageiros para consultar a essa divindade a fim de saber se viveria ou morreria, conforme descrito no 2º livro dos Reis, capítulo 1, verso 2, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebub, deus de Ecrom, sararei dessa doença? Então, para a gente contextualizar, imagina você, servo do Deus Altíssimo, você que confessa a sua fé, de repente sofre de uma queda, como ele sofreu ali, e tem algumas consequências. Ao invés de irmos buscar ao Deus Todo-Poderoso, vamos buscar um divindade, vamos num centro, vamos buscar uma cartomante, vamos buscar uma forma de receber uma pergunta: será que nós vamos sarar? Foi exatamente isso que Acasias fez, ao invés ele que fazia parte do reino de Judá, mas foi influenciado pelos atos da sua mãe Jezabel e começou a buscar, fora daquilo que Deus tinha, respostas para as suas dúvidas, que no caso é se ele sararia ou não. Acasias segue os passos dos seus pais. Já aproveita e fala da enquete. Sim, lembrou bem aqui. Estamos com uma enquete aberta aí. Responde a pergunta aí, se o crente, aquele que conhece a Deus, deve ou não conhecer ou entender sobre política no seu país. Qual é a sua opinião? Sim ou não? O crente deve ou não conhecer sobre a política do seu país. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão, reis antes dele. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Em 2 anos só. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão, que está escrito em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbio. Salomão soube dizer, né? Soube mostrar, mas não soube fazer. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Roboão, o filho dele, fez uma lambança logo depois. Elias desafia então a adoração a Baal. A corajosa intervenção do profeta Elias. O rei Acasias envia então seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub, como foi descrito e lido aqui no início da nossa aula.
Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra. Imagina você sendo confrontado e perguntado: porventura não há Deus em Israel para ir consultar a Baal-zebub, Deus de Efron? Já pensou se Deus descesse aqui ou mandasse um anjo falar diretamente com você, que está com alguma dúvida no seu coração, se Deus pode ou não falar contigo? Se Deus mandou e trouxe esse dia, eu não acredito em nada em coincidência. Se Deus trouxe esse tema aqui, é porque essa palavra vai chegar em alguém que está com dúvida no coração, que está com medo. Porque o Acasias, ele caiu da escada, se feriu, ficou com medo e foi, em vez de buscar a Deus, buscar uma divindade qualquer. E foi confrontado por Deus. Porventura não há Deus em Israel? E agora Deus pergunta para você: porventura não há Deus na sua casa? Porventura não há Deus na sua igreja? Porventura não há Deus na sua terra? Para que você busque a outras divindades? E qual foi a resposta de Elias aos soldados do rei? Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir então Elias ao palácio. Com medinho, o rei Acasias ficou sabendo o que o profeta Elias tinha falado e manda um representante, manda lá uma comitiva. Vai lá e pergunta para esse Elias. Então enviou um capitão de 50 e, subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus. O rei disse: desce. Nas primeiras 2 vezes, desceu o fogo do céu e consumiu a todos os soldados e os seus capitães. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50 soldados. Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela de seus soldados, ajoelhado, suplica aos homens de Deus que lhes poupasse a vida. Agora, o primeiro já chegou encarando, né? O primeiro já chegou dizendo: o rei chegou aqui e mandou você descer agora, profeta. Sai aí do seu alto monte e desce. E às vezes nós somos desafiados dessa forma. Nós estamos demonstrando fé, estamos com alguma forma de fé, e de repente somos confrontados por alguém dizendo: sai aí da igreja e vem aqui, você está vivendo no mundo da lua, você está fora de órbita. Muitas vezes nós somos confrontados dessa forma. Mas, se nós nos mantermos efetivos na nossa fé, assim como Elias se manteve no alto do monte, Deus manda uma resposta e desceu o fogo lá nos soldados e nos seus 50 nas 2 primeiras vezes. Na terceira vez, o cara já baixou a bola. Terceira vez, peraí. Todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida, suplica. Olha só o que diz esse terceiro líder do agrupamento. Tornou o rei então a enviar, está escrito em 2 Reis, capítulo 1, 13. Tornou o rei então a enviar outro capitão dos terceiros, 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Primeira coisa que Elias nos ensina é que não importa qual seja o desafio que esteja à nossa frente, não importa qual seja o tamanho da autoridade que se coloque à nossa frente. Eu e você, nós temos nos mantermos firmes na fé, temos que nos mantermos firmes naquilo que estamos posicionados, e Deus há de responder por nós. Deus vai responder por nós se nós nos mantivermos firmes. E nos mantendo firmes, aqueles que nos confrontaram, aqueles que apontaram os dedos para nós, aqueles que tentaram ser superiores a nós, vão começar a baixar a bola, entendendo? Não, Deus está com esse cara aí. Deus está com essa mulher aí. O negócio não é bem assim, não. Ok? Primeira lição que nós aprendemos. Tá ok? Ok? Seguimos então no texto do nosso estudo. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor do líder ali, do líder dos soldados,
e ordenou ao profeta que o acompanhasse até o palácio em segurança. Um mistério de fogo. Eita glória! Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou o fogo do céu. No Monte Carmelo, com os profetas de Baal, Elias orou e... No Monte Horebe, quando o Senhor o visitou o profeta, que visitou primeiro o profeta de fogo, do vento, do ar, do terremoto. E Deus não estava ali. Exatamente. Estava na brisa. E pela 3ª vez, quando por 2 vezes o fogo desce do céu para consumir os soldados, os 2 primeiras comitivas que foi lá, encheu o saco dele. Antes da gente entrar aqui na doença de Acasias e a sua morte, quero já cumprimentar. Chegou mais alguém? Chegou, Elaine Salles chegou aqui. Elaine Salles é a tia Tata. É, Passeou, tia Tata. Francis Lúcia Vieira, pessoal do Top Burger. Com certeza, tá todo mundo lá ouvindo a gente. A Maria, a Jéssica, Ricardo, Kemily, Bugão. Maravilha, manda um abraço para todo mundo aí. A Eliana Canaver, minha manhinha, tá aqui. Ela falou que o Dito tá lá com ela, assistindo, o Pastor Benedito. Senhor Benedito Canar, passeou da minha sogra, eu quero docinho. Docinho. Ah, doce de abóbora que ela tá fazendo, né? Eu vou querer sim. Valdeci, já tinha falado, né? Seu Valdeci, Tá com a gente aí também. Ajuda a gente a compartilhar. Isso aí, bota o seu dedinho de profeta em ação, compartilha, curte, bota os dedinhos aí. Responde a enquete. Responde a Pra enquete. quem ainda nunca viu o negocinho. Opa! Nunca viu o negocinho da enquete? Tirei o fone. Mostra aí o roxinho, ó, o ícone. Vai lá, aqui embaixo. Tem 3 pauzinho roxinho aí. Aponta, amor. Aqui. Aperta aí que daí vai aparecer a pergunta. Isso aí, aperta no roxinho aí que aparece a pergunta para você responder sobre a sua opinião, se o crente deve ou não saber um pouquinho da política do seu país e se intrometer nela com coragem, assim como Elias está se intrometendo. Não, que agora que apareceu a imagem, você não apontou lugar nenhum. Achei quase lá. Bom, deixa eu já dar uns recadinhos também sobre o programa No Caminho. Sábado, 15 horas, nós temos lá o programa No Caminho, programa de entrevista que conversa com pessoas de diversas áreas que pegam essa palavra que nós estamos aprendendo aqui na quinta e botam em prática na vida delas. De que forma elas usam essa palavra, de que forma elas se portam, que comem, que vestem. Nós conversamos com elas e entendemos. Sábado, só para vocês terem uma ideia, a nossa entrevistada na verdade a gravação foi sábado passado, mas vai passar depois de amanhã. É a Nalva Rocha. Ela começou a história dela vendendo bala e passe de bilhete de ônibus numa banquinha, uma banquinha mesmo, não é barraca, era uma banquinha, só que ela montava todo dia num ponto em Suzano, e hoje ela é dona de 13 lojas de moda feminina. Uma super vencedora, firme ali com o Senhor, sempre acreditando na palavra. Assiste, tem que assistir. Vai ser benção, hein? E você que quer entrar no nosso site... No nosso site, aponta aí o seu celular para esse QR Code e você vai direto lá para o nosso site www.guardiõesdaarca.com.br. Esse outro scanner aí que está do ladinho para você é o scanner no meio aí, esse grandão. Esse QR Code é o QR Code da nossa lojinha virtual. Lojinha virtual da Nippon Flex, produtos da Nippon Flex. E o que os produtos da Nippon Flex podem fazer na nossa vida? Os produtos da Nippon Flex possuem uma tecnologia japonesa que estimula o nosso organismo a desenvolver a autocura. O que a gente que está viciado em remédios para poder tirar dor daqui, dor dali, essa tecnologia japonesa está me fazendo ficar afastada dos remédios, minha mãe também. Então, é uma coisa meio que a longo prazo, mas é benefício garantido. Isso aí, você que quer se afastar dos remédios,
quer viver uma vida sem dor, quer viver uma vida tranquila, aponta nesse QR Code. Prevenção conhece lá. também. Cuida, trata, previne. A melhor coisa é sempre prevenir. É melhor prevenir do que remediar. Isso aí, entra aí, já faz um ano e cacetada, um ano e meio. 20 meses que eu não tomo remédio para dor na coluna. 20 meses que uma pessoa condenada pelos médicos Sim. já estava com a faca nas costas já para fazer a cirurgia, não toma um remédio para dor. Se você também quer saber um pouco mais sobre isso, clica aí no QR Code, visita a lojinha ou nos chame aí no particular para que nós possamos explicar um pouco melhor para você do que nós estamos falando. Ok? Voltamos então aqui ao nosso estudo falando sobre a doença e a morte de Acasias. Então, só recapitulando, vimos que o rei Acasias é filho do Acabe e da Jezabel. Acabe era um rei até mal ou menos, até se casar com Jezabel. Jezabel começou a corromper o coração de Acabe, a se prostrar e a idolatrar outros que não sejam Deus. Isso já foi desde criança colocado no coração de Acasias. Acasias, quando sofre o primeiro revés, que foi uma queda que ele sofreu no palácio, se machucou, teve sequelas dessa queda, estava com medo de morrer. Ao invés de buscar ao Deus Todo-Poderoso para obter o milagre, começou a buscar em outras entidades, no caso ali, Baal-zebub. Nós, muitas vezes, nos colocamos em idolatria, buscando solução em médico, solução em dinheiro, solução em trabalhar mais, solução em outras coisas que não sejam Deus. Não se engane você, que é só aquele que sai e vai buscar em centro, ou vai buscar em outro tipo de religião, que fica pulando de galho em galho, de religião em religião, que está idolatrando, não. Você, que ao invés de ir na igreja, fala, não, preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar... Você que também... Não, tem que... Daqui a pouco fala direito. Daqui a pouco o pessoal vai lá, não vou trabalhar mais, aí vai perder o sustento da família, perde casa, perde todas as coisas, porque fica idolatrando a igreja. Tem que conciliar aquela hierarquia, né? Primeiro Deus, que eu já quebrei o pau com o apóstolo uma vez, aquela hierarquia. Deus, família, trabalho e igreja. Mas todos convivendo juntos. Sim, Não sabendo dá pra priorizar um conciliar. lado só. Exatamente. Tudo que é desequilibrado é um tipo de idolatria. Pode ser que você está idolatrando a família e não vai na igreja. Está idolatrando o trabalho e não vai na igreja. E também só Está ir, né? idolatrando a igreja e não está indo... E também só ir para a igreja não quer dizer nada. Tem que Colocar viver em os princípios, viver aquilo que está sendo ensinado na igreja, na Bíblia, né? Colocar em prática Porque aquilo tem nós igreja que estamos- não está ensinando coisa direito. Fica quieto, senão daqui a pouco o Facebook me para, não pode fazer mais nada. Vamos colocar em prática o que a palavra do Senhor nos ensina, e a palavra do Senhor nos ensina, primeiro, a buscar a Deus independente do tamanho do seu problema. Depois, a palavra de Deus hoje nos ensinou que Elias foi corajoso o suficiente para não sair da sua posição de adoração, não descer da posição de adoração para ir encontrar o poderoso, mas permanecer na sua posição corajosamente, e Deus respondeu na vida dele com fogo, matando as duas primeiras comitivas, e na terceira comitiva as pessoas começaram a ver que havia Deus na vida de Elias, e aí sim, depois que todos viram e foi provado que havia Deus na vida de Elias, Deus permitiu com que Elias saísse ali daquele ponto e fosse até o rei Acasias para ser a voz dele dizendo aquilo que seria a sentença sobre a vida de Acasias. A doença de Acasias e a sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias, aqui no nosso terceiro tema. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Está escrito lá no segundo livro de Reis, capítulo 1, verso de número 4. E por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E então Elias partiu. E por isso o quê? E por não ter procurado a Deus na hora que era para procurar Deus, foi procurar outra coisa.
Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio de seu povo no passado. Ele sabia que Moisés passou pelo mar aberto, lá o mar vermelho. Ele sabia que houvera a queda do maná no deserto. Ele sabia que houvera a escrita da tábua das 10 leis do monte. Ele sabia de tudo. E nós sabemos que o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus cura, o nosso Deus livra, o nosso Deus liberta, o nosso Deus é o mesmo Deus que curou no passado e continua curando. Então não tem desculpa para nós também não. Se nós não estivermos procurando a Deus na hora dos nossos apertos, estamos sim idolatrando. E ele, sabendo de tudo isso, como poderia opor-se a Deus e negligenciar as leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Deliberadamente entregue ao pecado. Sempre quando surge esse ponto, é o ponto X da questão. Pecar é humano? É. Nós pecamos todos os dias? Pecamos. Mas se nós deliberadamente, com vontade própria, sabendo que está errado, continuamos fazendo errado, aí passamos do patamar de pecador agora para iníquo. E a iniquidade ou o pecado deliberado Deus não tolera, e isso nos condena sim à morte eterna e ao fogo eterno, destinado àqueles que são pecadores deliberados ou iníquos. Ok? Lembrando aqui, não deixa de colocar o teu pedido de oração. Você que precisa de uma oração, você que sabe de alguém que precisa de uma oração, coloca o teu pedido de oração aí, a tua necessidade de oração. E no final dessa live, como sempre, nós vamos orar uns pelos outros, assim como a palavra do Senhor nos instrui a fazer. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e os seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Desta cama, a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Corajoso Elias, ele está dentro do palácio, falando com o rei, os soldados em volta, mas ele não voltou a sua palavra atrás. Mais um ensino que a palavra do Senhor nos mostra. Se o Senhor nos deu convicção ao nosso coração de que Ele é o nosso Salvador, nenhum tipo de confronto, não importa o tamanho da autoridade, nós temos que ter coragem, intrepidez de continuarmos firmes em cima daquilo que o Senhor tem nos mostrado e nos falado. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou a sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Quais eram as qualidades então de Elias? Coisas importantíssimas para nós entendermos as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias das qualidades de Elias são percebidas, e é dessas qualidades que nós temos que entender e buscar e colocar em prática. Aqui está o centro do nosso estudo de hoje, as qualidades de Elias. Primeiro, intimidade com Deus. Nenhuma das orações de Elias foram orações longas e chatas, que passaram horas ali gastando o joelho. Lá no monte, a primeira vez que Deus responde com fogo, ele ora, para que todos possam ver que há Deus em Israel que desça fogo do céu. Não é quantidade, né? É qualidade das palavras. Tempo de intimidade com Deus. Nós temos diariamente a nossa leitura bíblica, diariamente o nosso tempo de oração, diariamente o nosso tempo de ficar quieto também na presença de Deus. É importante que a gente fique quieto, tem hora. Tempo quieto. É importante que a gente fique em silêncio também, para que Deus possa falar ao nosso coração, falar à nossa alma. Essa é uma das principais virtudes que Elias nos mostra e que nós temos que buscar para as nossas vidas. Ter intimidade com Deus.
Outra coisa é zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria. Nós temos que ser muito claros naquilo que nós fazemos, muito mais até daquilo que nós falamos. Nós temos que provar com as nossas atitudes, dia após dia, qual é o nosso zelo em promover a adoração. Seja ela cantada, seja ela num troco devolvido, seja ela em todas as nossas atitudes. Nós temos que zelar em promover a adoração ao Deus de Israel e não podemos nos acovardar em condenar todo tipo de idolatria. Ficou de biquinho? Fazer o que, neném? Tá errado, tá certo, tá certo. Outra coisa que nós temos que buscar e identificar em Elias e colocar em prática nas nossas vidas é a clareza e a assertividade em suas sentenças. Pau é pau, pedra é pedra, 2 é 2, é 4. Birino é birino, menina é menina. Acabou. Quer brigar? Briga. Quer falar? Fala. Mas o que é real é os princípios que nós defendemos e não importa qual seja o tamanho das autoridades que se levantem, nós temos que continuar lutando por aquilo que é justo, por aquilo que é real e falar aquilo que tem que ser, não importa quais sejam as consequências disso, porque o Deus de Israel é o nosso Deus. Não nos acovardemos diante das investidas de Satanás, não importa o tamanho, sejamos claros e assertivos naquilo que falamos e principalmente naquilo que vivemos. Não adianta nada a gente falar e não viver. Uhum. Outra quarta qualidade de Elias que nós temos que colocar em prática nas nossas vidas é a fidelidade e, além de tudo, coragem. A imagem que ilustra ali é a primeira vez que o soldado foi confrontar e dizer para ele: desce daí, vem aqui porque o rei está chamando. Tô não, se Deus quiser, se o rei quiser que venha aqui. O que ele está dizendo aí é corajosamente se colocando diante do soldado do rei, dizendo: Deus está comigo. O que eu estou falando é princípio de Deus. Se nós formos confrontados por isso, tenhamos que ter fidelidade e coragem de falar com clareza, assertividade, tendo a nossa intimidade com Deus e colocando em prática os princípios no nosso dia a dia. Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos, obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. E uma coisa de ser usado por Deus, uma coisa que eu tenho raciocinado, pensado nos últimos dias, ouvido muita coisa interessante, ser usado por Deus não significa só orar e ver milagres acontecer. Isso é bom, isso acontece, isso é real. Esse dia eu até comentava com o Tommy o quanto eu estava com saudade de um culto de terra. Um culto onde... Sábado a gente foi na vigília. E foi da hora. Curti Perdeu, hein, mames? Quem não veio, perdeu. Quem não estava no movimento, perdeu. Foi muito bom aquilo que nós vimos e ouvimos ali. Foi um culto terra, um culto abençoado. Isso é bom? É bom. Mas não é tudo. Nós precisamos nos colocar para Deus prontos para sermos obedientes. Buscar homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Deus. Amém? Busque ser obediente, busque ser ousado e corajoso. Se vier desafio, que venha o desafio. Deus é contigo e se Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, quem será contra nós? Deu uma travadinha na imagem lá. Travadinha para mim? Deve ter entrado mensagem. Maravilha. Voltou a imagem. Estamos de volta aqui, problemas técnicos, mas já estamos finalizando aqui o nosso bate-papo de hoje, entendendo hoje as características ruins de Acasias e por que o reinado dele foi derrotado, entendendo principalmente as características boas de Elias. Pegamos o que é ruim
entendemos e não praticamos. Não sejamos idólatras ao dinheiro, ao trabalho, não importa o que seja. Pegamos o que é bom e absorvemos para a nossa vida. Intimidade com Deus, coragem, ousadia, intrepidez e nos mantermos firmes naquilo que Deus colocou como estabelecido, como princípio. Então concluímos a nossa aula de hoje dizendo que o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias, que por esse motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente e cumpriu a sua missão e honrou a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado. A tia Tata tá brava aí. Eu vi. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse estudo que nós chegamos aí a concluir. Mais uma semana abençoada. Volto a convidar você que sabadão nós vamos estar num bate-papo muito legal no programa No Caminho. Não perca. Se não der para ver ao vivo, fica gravado pelo YouTube e pelo Face. Se não quiser ver a imagem, também está em todas as plataformas de streaming de áudio. Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e amanhã à noite estaremos também no podcast do Seu Lemos Podcast. Curta aí com a gente, compartilha, estejamos conosco. Hoje estamos orando aqui, um pedido especial aqui que nós temos é pelos afegãos e pelo país do Afeganistão. Todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo naquele país. Creio que Deus está no controle de todas as coisas, mas que Deus possa preservar a vida daquelas crianças. Hoje uma imagem forte correu das crianças sendo passadas de mão em mão para ser jogada para o outro lado da cerca, que os pais preferem não estar junto com as crianças ao vê-las crescerem ou até morrerem diante do Talibã. A Nalva, inclusive a Nalva Rocha, que me mandou uma mensagem hoje. Vou ler para vocês. Hoje, infelizmente, confirmaram a triste e terrível notícia que 229 missionários cristãos foram condenados à morte amanhã à tarde pelos islâmicos afegãos. Por favor, transmita esta mensagem o mais rápido possível para que muitas pessoas possam orar. A mensagem foi enviada por Judite Carmona, o missionário de Chihuahua, que está na África. Vamos unir todo o planeta em oração. Se você puder encaminhar essa mensagem, por favor, junte-se a nós. O grupo radical islâmico também acaba de tomar Karagosh, a maior cidade cristã do Iraque. Lá há centenas de homens, mulheres e crianças cristãs que estão sendo decapitadas. A corrente de oração está sendo solicitada. Por favor, dedique um minuto e ore por eles. Passe a mensagem para quem você puder. Eles nos pediram oração. Por favor, passem para todos os outros. E hoje esse é o nosso pedido de oração. Amém. Então chegamos ao final de mais um culto, mais uma escola bíblica virtual. Não temos aí pedidos na caixa, então vamos todos orar pelo Afeganistão, pelos afegãos, por tudo, pelos missionários afegãos que foram condenados. Por esses também lá que foi o pessoal lá do Iraque. Karagosh. Amém. Oramos por todos esses missionários, esses corajosos que, assim como Elias, se dispuseram a enfrentar o sistema lá do Talibã ou de qualquer outro tipo de muçulmanos. Inclusive aqui em Arujá tem uma sala, esqueci o nome da sala agora, que tem ali no Jovens da Verdade, que é uma sala onde eles se reúnem. São missionários especializados que se especializaram em fazer trabalhos ali naquela região onde se encontra o Afeganistão, o Iraque, são pessoas de prevalecência muçulmana. Aqui em Arujá tem uma sala desses missionários e eu creio que até parte desses missionários pelos quais oraremos passaram aqui por essa sala de Arujá em algum momento. Amém? Amém. Conto com as suas orações, orem também e vamos juntos orar ao Senhor.
Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e agradecemos ao teu santo e poderoso nome por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder assimilar a tua palavra, entender, ó Pai, os erros de Acasias e os acertos de Elias, para que nós possamos colocar em práticas nas nossas vidas no dia a dia, a coragem, a intrepidez, a ousadia, o relacionamento com Deus, o não à idolatria, a firmeza nos teus propósitos, que nós possamos ser cheios disso. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, nossas falhas, nossa falta de coragem, nossa falta de intrepidez em alguns momentos. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que o sangue carmesim de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário possa vir sobre nós, limpando-nos daquilo que falamos, ouvimos, pensamos e que nos afastou de Ti nesse dia. Passamos pela cruz de Cristo e chegamos diante do reino de Deus, diante do trono do Deus Todo-Poderoso, com as nossas petições, com os nossos clamores. Clamamos hoje a Deus pelos missionários, pelos 229 missionários que foram condenados à morte e que estão ali, ó Deus, proclamando a tua palavra, proclamando a tua glória com coragem, com intrepidez, que não se desceram, mas permaneceram firmes. Que o Senhor possa responder com fogo, Senhor. Nós sabemos que já é sabido que nós passaríamos por tempos como esse. A tua palavra nos adverte que haveria guerra, que haveria fome, que haveria perseguição, que o amor de muitos se esfriaria. E não é nenhuma surpresa, Senhor. Mas clamamos a Ti, nos colocamos como aqueles que clamam a Ti, como a voz que clama no deserto. Conserva, se for da Tua vontade, esses homens vivos e prevalecerá sempre o Teu reino, prevalecerá sempre a Tua glória e a Tua graça. Quanto aos afegãos, ó Pai, aqueles que não comungam, ó Pai, com aquilo que os talibãs estão impondo, que o Senhor possa também os protegê-los, que o Senhor possa entrar, ó Pai, com tua forte mão. Não importa ainda que eles não professem a fé cristã, não é isso que fará deles filhos de Deus. Professar, ó Pai, que o Senhor é bom, professar que o Senhor está no controle de todas as coisas, muitas vezes só da boca para fora não quer dizer nada. Mas se eles, ó Pai, se conservarem longe, ó Pai, daquilo que é radicalismo, se eles se conservarem longe daquilo que está fora dos teus princípios, isso sim os fará, ó Pai, servos de Deus. Que eles possam se concentrar, que eles possam ser protegidos pela mão de Deus. Quanto aos missionários, ó Deus, dá a eles força, dá a eles intrepidez, dá a eles ousadia, protege e livra das mãos do inferno em nome de Jesus. Cuida dessas crianças que foram lançadas para o outro lado da cerca. Cuida das mulheres que estão ali. Cuida dos homens que estão ali, que não comungam com essas atrocidades. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, mostrar o amor de Cristo naquele lugar também, através de missionários, de homens e mulheres que se dedicam, e que o Senhor também possa cuidar de todos que estão aqui na live, cuidar das nossas vidas, das nossas casas, nos dar, ó Pai, força, intrepidez, ousadia, para orar também contra as atrocidades que estão acontecendo aqui no Brasil, que são sem armas, que são sem manifestações de guerra, mas que são até piores dos que estão ocorrendo lá. Senhor, possa prevalecer, ó Pai, e nos dar força, intrepidez, ousadia e coragem de nos posicionar diante de tudo que tem sido feito contra o nosso país. Senhor, quanto a esses que foram condenados a serem decapitados ou qualquer que seja a morte, Pai, que o Senhor possa liberar eles, ó Pai amado, da dor, do sofrimento, Senhor. Que eles possam estar indo contentes, ó Pai, porque vão estar indo encontrar com o Senhor, porque o Senhor já está voltando para essas pessoas, ó Pai. Livra, Senhor Deus, de todo sofrimento, que eles possam encontrar a paz rapidamente, Pai, que não haja sofrimento, que não haja dor, mas que possa haver conforto, Pai, nos seus braços. Sabemos, ó Pai amado, que tudo é permissão do Senhor, mas nós sofremos, Senhor Deus, por saber que as pessoas estão morrendo por acreditarem naquilo que nós temos pregado, nós temos vivido.
Senhor Deus, guarda, Pai amado, cada um dos teus filhos, guarda a alma, Senhor Deus, porque o corpo vai. O corpo de nada serve, o que importa é a alma. Então conserva as nossas almas, ó Pai, que nós possamos permanecer firmes no Senhor até o último suspiro, Senhor Deus. Que nada venha roubar a nossa salvação, que nada venha roubar a nossa paz, que nada venha roubar a nossa alegria em Ti, que nada venha roubar a confiança que temos Amém. em Ti, Em Senhor nome de Deus. Jesus. É o que eu te peço neste momento, Senhor. Acalma, Senhor Deus, aquelas almas. Traz tranquilidade ao coração, Senhor, e a certeza de que vão encontrar contigo, Pai. É o que eu peço neste momento, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos então ao final de mais um estudo, chegamos ao final de mais uma live, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Como já é de costume, no final das nossas lives, olha pra cá, O que fez pra mim? vem pra cá, não. Obrigada. Estende a tua mão para cá e repete conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. e nos dê a paz. Em nome de nome de Jesus. Jesus. E assim como o louvor que começou e está encerrando, que a vida desses missionários e a nossa vida seja do Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Até a semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Lord, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Cante comigo. A minha vida é do Mestre, meu coração. Coração é do meu Mestre, O meu caminho, meu caminho é do Mestre, minha esperança. esperança é do Mestre. Oh Lord, a Deus eu